Olá, eu sou Sibila. Prepara o seu espírito, pois hoje o veneno é sagrado. Vamos conhecer a face oculta de Samael. Esqueçam os querubins que tocam harpas douradas e os guardiões que trazem conforto e luz morna. Hoje, nós entramos no domínio daquele que testa a própria estrutura da criação. Os textos canônicos o chamam de o acusador. Os gnósticos o chamam de o Deus cego. Mas nos sussurros das escolas de mistério mais antigas, a verdade é outra. Dizem que a morte não é um esqueleto com uma foice. A morte é uma dama de beleza terrível. E o nome dela é Samael. Para entender Samael, precisamos primeiro definir seu lugar no exército celestial. Sua natureza é um enigma, pois ela não pertence a apenas uma classe. Em diversos manuscritos, Samael é descrita como um serafim, o mais alto coro, os seres de fogo que cercam o trono de Deus. Em outros, ela é mencionada como um querubim de 12 asas, uma sentinela de sabedoria e severidade. Há quem diga que ela foi a líder das potestades, os anjos que governam as leis da natureza e o equilíbrio entre o bem e o mal. Essa fluidez hierárquica prova que Samael não é uma serva comum, mas uma autoridade cósmica acima das divisões humanas. A natureza feminina de Samael não é uma invenção, mas uma revelação esotérica. Na árvore da vida da Cabala, a misericórdia fica à direita, mas a severidade, o julgamento implacável, fica à esquerda. E o pilar esquerdo é o pilar feminino, o receptáculo do rigor. Por isso, visualizamos Samael como a mãe do rigor. Ela é a força que diz a não. Ela é o limite necessário. Sem Samael, a luz de Deus seria infinita e queimaria a existência. Ela é a sombra que permite que a luz seja percebida. Ela não é o mal, ela é a contenção. Nos textos proibidos de Nag Hammadi, Samael recebe o título de Eldabaoth, o filho do caos. Para os gnósticos, ela é o demiurgo cego que acredita ser o único Deus, criando a matéria densa para aprisionar as faíscas do espírito. Uma figura trágica e poderosa, que carrega em si a cegueira da carne e a fúria da lei. A história começa na penumbra entre mundos, onde a tradição costura mitos e segredos jamais trazidos à luz. Lilith, exilada do paraíso, caminha pelo deserto de sombras. Seu coração selvagem pulsa ao ritmo do caos. Em sua busca por significado e par, ela encontra Samael, ordem fria em forma de anjo, olhos incontáveis que atravessam as cortinas da alma. Lilith e Samael. Sedução e veneno, caos e silêncio. Duas rainhas, espelhos distorcidos do Criador, unem forças no Sitra Ashra, o outro lado. Juntas, elas governam o abismo, criando e destruindo, monstros e milagres, paixão e esquecimento. Lilith lança os gritos que geram criaturas. Samael observa, impassível, traçando linhas de destino e morte. Entre os sábios, a figura de Samael suscita temor e fascínio. Seu nome, Samael, veneno de Deus, carregava na antiguidade a ambiguidade do antídoto e do desastre. Não apenas um flagelo, mas a grande cirurgiã, a lâmina que livra o corpo da alma apodrecida. Quando a doença é terminal, Samael é enviada para amputar, cortar, encerrar. No Zohar, Samael aparece como um anjo gigantesco, de asas e corpo cobertos por milhões de olhos. Cada olhar é um reflexo do universo, e nenhum segredo escapa. Em suas mãos, a lâmina afiada que corta o fio de prata, a conexão final entre corpo e espírito, e o cálice da última bebida. O medo cresce, pois nos contos antigos disse que ninguém foge ao encontro com Samael. Eu sou Sibila. E esta é a verdade oculta. Guarde bem, todos conheceremos o olhar de Samael. Prepare-se, pois será exatamente aquilo que você merece enxergar. Até a próxima queda. Seu like e seu comentário impulsionam o vídeo. Seu compartilhamento faz a comunidade crescer. E sua inscrição garante de que você não perca nada. Obrigado por tudo.